A Babá 2, continuação da Babá 1, ou seja, A Babá Rainha da Morte, foi lançado hoje na Netflix e o filme está maravilhosamente belo, gente. Assim, teve um roteiro maravilhoso, é um filme que acaba te prendendo e nesse vídeo eu vou estar explicando tudo o que aconteceu no filme, vou estar comparando a história do primeiro filme com o segundo filme, que é esse que saiu hoje na Netflix. Setembro, dia 10. E muitas pessoas eu percebi que não entendeu o roteiro, não entendeu o que aconteceu ali. E vamos explicar tudo isso. Mas certamente, se você é novo aqui no canal, você não pode deixar de visitar as nossas playlists, galera. É isso mesmo. Temos muitas playlists de La Casa de Papel, Sex Education, que para quem não sabe, são séries. Mas também temos muitas resenhas de filmes aqui. Então não deixa de passar a nossa playlist. E também depois do filme eu quero saber, ou seja, depois desse vídeo, eu quero saber o que foi que mais te impactou no filme. Ok, galera? Mas enfim, bora parar de enrolar e começar este vídeo. No primeiro filme vemos que o Cole certamente é um menino inseguro, um menino medroso, um menino que tem as suas inseguranças, porém tem uma amizade belíssima com a Melanie, que é uma menina na qual ele meio que é apaixonado, vamos dizer assim. E conforme o filme vai passando, nós percebemos que o Cole é um menino que é tratado como criança pelos seus pais, porém a sua babá, que é a Bee, incentiva ele a ser uma pessoa melhor, ou seja, incentiva ele a ser um cara corajoso, um cara, vamos dizer, que forte para a vida, para poder lidar com os problemas da vida, porque para quem não assistiu o primeiro filme, já saibam que ele era bem medroso, ou seja, ele sofria bullying na sua escola, chamavam ele de bichinha e tudo mais, e acaba que isso tem um impacto na vida dele, mas com o tempo ele acaba ficando meio que na dúvida de saber o que a sua babá faz quando ele vai dormir. E ele acaba descobrindo que a sua babá faz parte de uma seita, ou seja, de um pacto demoníaco. E isso acaba impactando ele, começa aquelas reviravoltas no filme. E aí, no final do filme, vemos que ele é um herói, que ele foi a pessoa que, salvou todo mundo, ou seja, salvou ele mesmo dos assassinatos, dos assassinos, da sua própria babá. Mas nesse segundo filme, A Babá Rainha da Morte, percebemos que ninguém acreditou na história dele, ou seja, ele contou o que aconteceu, mas ninguém acreditou porque não tinha provas, a sua babá não deixou nada para poder provar o que ele estava falando e todo mundo acha que ele é louco, assim como no primeiro filme, já que ele sofria bullying e achavam ele estranho na escola. E com isso, certamente aparece a Melanie, que é aquela personagem que nós percebemos, ou seja, nós achamos que era uma personagem perfeita, uma personagem que gostava do Cole, uma personagem assim apaixonante, linda, que está com seu grupinho e acaba convidando ele, o Cole, a ir para um certo tipo de clube, um certo tipo de curtição, matar a aula e ir curtir. E ele acaba aceitando porque ele descobre que os seus pais estão achando que ele está louco, decidem internar ele. E ele acaba meio que fugindo para esse certo tipo de clube, vamos dizer assim. E chegando nesse clube, ele acaba percebendo que a Melanie, ou seja, nós percebemos que a Melanie faz parte da seita também. Ela aceitou um acordo com a Bee para poder ter mais seguidores na sua conta. Ela tinha 1 milhão de seguidores, mas a Bee acaba convencendo de fazer parte da seita e ter 1 bilhão de seguidores. É uma coisa assim, gente. Meu Deus amado do céu. E aí quando ele percebe, certamente ele dá conta de que os antigos personagens, ou seja, os antigos participantes da seita acaba aparecendo, que certamente é a Sônia, a Alison, o Max e o John. Eles acabam aparecendo ali e ele fica, o que tá acontecendo, meu Deus? E por sorte dele aparece a mais novata que ele estava observando desde o início das suas aulas desse segundo filme, que é a Phoebe. Ela aparece e fica meio, o que está acontecendo, porque ela está procurando gasolina e ela acaba meio que tendo impacto e isso faz com que ele consiga fugir com ela. Quando eles fogem, eles ficam meio próximos e ao mesmo tempo não. E começa aquela confusão da gente saber o que a Phoebe está escondendo. Porque desde o início que ela aparece, percebemos que tem uma história ali por trás de tudo. Porque ela está escondendo alguma coisa. E no final do filme nós entendemos tudo. Com o tempo, Cole começa a conhecer a história da Phoebe. E ela certamente
depois de matar alguns integrantes da seita, ela leva ele para sua casa que os seus pais moravam e acaba contando a história dela, acaba contando que ela matou os seus pais, sendo que é uma coisa que não aconteceu. E aí certamente não aparece, mas a Melanie decide ligar para o pai do Cole para poder emboscar eles ali de algum jeito, e ela consegue fazer isso, consegue tirar ele da toca, ou seja, da casa da Phoebe, e isso faz com que comece a confusão de verdade, porque assim que ele consegue sair, o seu pai fica sem acreditar, os seus pais já estavam sem acreditar nessa loucura toda que ele conta, mas com o tempo percebemos que ele acaba acreditando porque ele mesmo vê, ou seja, no final do filme. E assim que seu pai consegue pegar ele, consegue meio que aplicar uma seringa para ele poder descansar, a Melanie consegue pegar a Phoebe e prender ela para poder fazer com que o Cole chegue na Melanie, ou seja, porque ela, para quem não sabe, precisava do sangue do Cole, que é um menino inocente, pelo menos ela achava que ele era virgem, que ele era um garoto inocente, sendo que ele não era. E vamos começar a história de verdade, né, gente? Que é quando começa meio que aquele pacto, ela tira o sangue dele, e quando ela tá tirando o sangue dele, já começa a aparecer ali os personagens, ou seja, os participantes da seita. Aparece a Sonya, aparece a Alison, aparece o Max e o John, e fica aquela confusão assim, meu Deus, o que tá acontecendo na cabeça do Cole, e começa certamente ter aqueles coisas, eles começam a beber o sangue deles, e daí a babá aparece. Isso mesmo, gente, quando a babá apareceu eu falei, meu Deus, eu achava que ela nem ia aparecer nesse filme, mas ela aparece e começa a contar a história da Phoebe, ou seja, a Phoebe acaba reconhecendo ela, e ela conta que foi a babá da Phoebe. Foi ela quem deu a vida pela Phoebe, porque a Phoebe estava morta, para quem não entendeu. A Phoebe estava morta, a sua babá foi a única que sobreviveu, e no hospital ela fez um pacto para poder sobreviver a Phoebe, se é que muitas pessoas entenderam. Muitas pessoas, eu tenho certeza, que ficou boiando nessa parte, porque a babá queria o bem da sua menininha, ou seja, da menina que ela criava, que era Phoebe, e acaba que ela faz um pacto com o diabo para poder ter a alma da Phoebe de volta. Já que lá no acidente foi ela meio que causou isso. A Phoebe e a Bee estavam vindo de encontro com os seus pais e acabou tendo aquele acidente que causou a morte dos pais da Phoebe. E também entendemos na parte do sangue, que acaba não dando certo, os personagens ficam sem entender, os personagens, ou se meio que os personagens e os participantes da seita começam a ficar sem entender o que está acontecendo, por que aquele pacto não está dando certo. E a Bee, que é a babá, acaba explicando, acaba falando, ele não é inocente, ou seja, o Cole não é mais virgem. O que aconteceu? Ele teve relação sexual com a Phoebe, que certamente foi lá na cabana. Aconteceu bem rapidinho, porque foi cenas bem cortadas mesmo. E acaba tendo essa confusão dos participantes não acreditar que ele teve a audácia de fazer sexo, que foi uma coisa muito engraçada de se ver. E com isso a seita acaba meio que não dando certo, acaba meio que tem aqueles bololô que você fica meio que sem entender. E uma coisa que eu percebi que não abordou no primeiro foi o porquê que os participantes entraram para a seita. Ou seja, por que a Sonya entrou para a seita, por que o Alison entrou para a seita, por que o Max entrou pra seita e por que o John entrou pra seita. Foi uma coisa que não apareceu no primeiro filme. Quando você assistiu, ou se você assistiu, você deve lembrar disso. E no final de tudo percebemos que quem mudou a sua babá foi o Cole. Ela acaba confessando que quando o Cole diz que amou ela, ou seja, quando o Cole confessa que teve um certo tipo de sentimento pela sua babá, ela mudou. Ele acabou mudando o sentimento dela, e foi por isso que ele salvou eles da morte, ou seja, salvou eles de ser meio que devorado pelo inimigo, vamos dizer assim, vamos levantar essa teoria. E para poder pôr fim nessa seita, ela tinha que se entregar, a babá tinha que se entregar, porque ela era o último demônio a morrer. E com isso ela acaba se entregando para poder salvar a vida
do Cole e da Phoebe, e isso é uma coisa que eu achei heróica da parte da babá, gente, porque percebemos que a todo momento a babá, independente do que ela tenha feito, ela foi uma ótima babá, ela foi quem auxiliou o Cole, inclusive ele até fala no começo lá do filme, desse segundo filme, que ele está com saudade dela, que é uma coisa que eu fiquei até assim, mano, você tá com saudade dela, mas depois de um tempo eu fui entender que ela, independente de tudo, foi quem auxiliou ele a ser quem ele é, auxiliou ele a ter coragem, a ter disciplina, a ter atitude. Isso tudo foi a sua babá que auxiliou ele. E a sua babá também acabou dando meio que a vida pela Phoebe, né, gente? Ela fez um pacto com o diabo para poder fazer a Phoebe voltar à vida. Então isso, assim, é um ato heróico de uma babá. Depois que a Bea acaba subindo, seu pai acaba vendo aquele sumiço assim espontâneo e fala: nossa, tudo que você falou é verdade. Depois dele ver, ele acreditou. Incrível, né, gente? Mas enfim, o importante é que ele acreditou. E vemos ali que tem um desfecho maravilhoso com um belo beijo do Cole e da Phoebe. Foi uma coisa assim que eu fiquei emocionado, entendeu, gente? De ver que o Cole estava se dando bem. E também vemos que ele está conversando meio que com o seu psicólogo, que a sua vida melhorou, que ele conseguiu dar um rumo pra sua vida, que ninguém mais acha que ele é maluco. Então, assim, eu fiquei super feliz. E o filme termina aí, gente. Então, assim, foi um filme legal, foi um filme heróico. E o que eu acho bem engraçado nesse filme é que ele não deixa de ser chato, ele não é aquele filme chato. Ele é um filme fictício, vamos dizer assim. É aquele terror com comédia que você ri e ao mesmo tempo te prende. Eu não gosto de filme assim, mas eu confesso pra vocês que eu adorei, porque é um filme que consegue prender você, um filme que consegue chamar a sua atenção. Então, assim, parabéns para essa continuação. Eu quero saber aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você entendeu o roteiro da história, porque estava bem complicadinho, mas eu espero que eu tenha pontuado tudo direitinho. Se eu esquecer alguma coisa, comenta aqui nos comentários. E eu quero saber também a opinião de vocês lá no meu Instagram. Então me manda mensagem lá no Instagram, me segue lá no Instagram, que é @dobreco, que eu estou esperando e irei responder todos vocês. Um beijo e não deixa de se inscrever nesse canal e deixar o teu like nesse vídeo, que isso me ajuda muito a divulgar cada vez mais o meu trabalho, ok? Um beijo e fica com alguns vídeos que vai vir assim. Tchau!